professor Jorge Antônio tem uma questão, e aí depois a gente vai tentar discutir com isso. Ok. E eu queria provocar o professor Will, que acho que ninguém melhor do que ele para falar a influência de Jung nos filósofos modernos. Eu acho que seria uma questão bem interessante, né? Aonde é que a obra se desdobrou? Bom, eu tenho questões também para levantar. Eu vou recolocar, se me perdoem eu não fazer uma boa síntese, eu corrijo. As questões para o querido professor Jorge, vou apresentar a minha opinião sobre elas, não passa de uma opinião, ainda que crível e cheia de coração, mas é uma opinião. E compartilharei com o professor Jorge também a sua fala. Como é que eu vejo a influência de Jung para a filosofia? Eu vou começar com a fala do Ricardo, quando ele cita Machado de Assis. Eu cito uma outra obra pequenininha, poderosa, como o próprio Machado, O Alienista. O Alienista é a história de um médico, psiquiatra, que se arroga dono da verdade, dentro da chamada ciência empirista, e vai determinando quem pode ou não ser normal. O critério de normalidade é um critério de poder, advindo do saber médico. E ele vai colocando as pessoas que julgava anormais no manicômio, por um poder que o rei lhe dá. Depois de algum tempo, a cidade vai se esvaziando e havia certas curiosidades cheias de humor que até os funcionários da Casa Verde, chamada o manicômio, o nome do manicômio, entravam para colocar o novo prisioneiro lá, e na hora de saírem do portão diziam: eu sou funcionário da Casa Verde, eu não sou o interno. Mas aí os porteiros diziam: todo louco diz que não é louco, se você está aí é porque é louco. E assim foram todos colocando, até que por escândalo da evidência entre os contrastes, o médico se dá conta, Dr. Bacamarte, que se todo mundo é anormal, se todo mundo é louco, então provavelmente o lugar de todo mundo é o mundo e o lugar dele é no manicômio. E aí ele inverte a postura médica, que é filosoficamente questionada, libera todos e se prende nesse manicômio até a morte. Machado de Assis coloca aquilo que eu citei em nome de Michel Foucault, que teve, por sua vez, um professor, que foi também médico, primeiro doutor em filosofia e depois foi fazer medicina para entender melhor esse universo do julgamento da patologia, que é o Georges Canguilhem. O Georges Canguilhem é um filósofo médico que traz uma questão fundamental para nós discutirmos aqui, a ideia da psicologia diante da filosofia. O perigo crescente da patologização do fenômeno humano. Ao invés de eu reconhecer o fenômeno da diferença em relação a qualquer parâmetro político, científico, de normal, e respeitar e aprender com a diferença, eu recrimino pelas ameaças segundo as quais eu não consigo lidar. E nesse sentido, eu me lembro de uma entrevista da professora Anícia da Silveira, que dizia: eu não sou louca de definir o que é loucura. Então ela colocava isso tão claramente e, destituindo a tipologização, colocava o outro no lugar que lhe cabe, nos termos que o professor Jorge Antônio colocou, na cidadania, mas antes do Estado civil, na humanidade que lhe é própria na diferença. Nesse sentido, eu creio que ela estabelece um espaço que, antes do psicológico, é filosófico. O eu se define pela diferença. E essa diferença não está no indivíduo, mas está na relação. Se eu sou alto ou baixo, eu não sou alto e baixo em mim, eu sou em relação ao outro. As minhas características só são diferentes na presença do outro.
Se eu acabo com a diferença, eu acabo comigo. Então a individuação é no mínimo dupla. E ela não é só em relação a um outro, em relação ao próprio mundo. Bom, nesse sentido, é que eu acho que Jung foi um dos primeiros a combater essa crença da patologização. No entanto, faço críticas a ele também, porque, e a propósito do que o Ricardo disse sobre, o Andreoli chamou de a humildade de Jung, e que era autêntica, ele também, como gênio que era, teve apenas uma opinião. Ele não é maior, não é menor do que todos os que dele divergiram com igual ou superior grandeza. Não dá para dizer, por exemplo, entre Sócrates, que pede o autoconhecimento, o que Jung chamaria de introspecção, ou Karl Marx, que vai dizer, não perca tempo consigo, você é um ser social, vá afora de você, que você encontra a realidade. Quem quiser colocar numa escolha puramente acadêmica, quem é mais sábio, Sócrates ou Karl Marx, vai perder a diferença. É nesse sentido que eu acho que Jung deve se colocar como uma, entre outras, opiniões psicológicas, não menos legítima e não menos engrandecedora. Para mim, a maior contribuição filosófica de Carl Gustav Jung foram seus erros. Ou seja, a sua capacidade de ter limites, de ser humano. Bom, eu preciso deixar claro qual é o meu lugar filosófico nessa leitura. Eu sou um filósofo, apesar de ter feito várias formações em campos da psicoterapia diferentes. Fui aluno de muitos queridos professores, como Newton na psicologia transpessoal, como Pierre Weil no psicodrama e depois no que ele chamou de cosmodrama. Eu desenvolvo um trabalho em consultório como filósofo clínico. Ou seja, a terapia exercida enquanto pensar filosófico com o outro. Pensar que não é uma atitude racionalista. Pensar que é a compreensão da realidade em todos os fenômenos de entendimento, em linguagens verbais e não verbais. E eu acho que Lúcio Pacta, que criou a filosofia clínica, o filósofo brasileiro, ele coloca a ideia da filosofia como o fim de toda a verdade universal, toda a tipologização psicológica, para colocar o outro numa dimensão tão infinita que não pode ser nominada. É claro que eu tenho psicologias, sociologias, todos os saberes humanos, inclusive toda a história da filosofia, para julgar e compreender e me aproximar do outro. Mas diante do outro, todo esse conhecimento deve ser destituído de autoridade para que a escuta substitua a teoria. Jung concordaria em termos gerais com isso. Diante do outro, abandone toda a técnica e seja você mesmo. Só que, ao ser você mesmo, na visão de Jungiana, ele teria que ver segundo os seus tipos psicológicos. Então o outro não está tão livre do olhar epistemológico. Acho que Jung é a terapia psicológica adequada àqueles cujo fenômeno, cujo sofrimento cabem bem a ele. Mas há outras pessoas que poderiam ser perfeitamente bem acomodadas, acolhidas, cuidadas na psicanálise. Outras no behaviorismo. Outras numa mesa de bar tomando cerveja e falando mal da vida alheia. Há tanta diversidade que um saber não cala os outros. O que propõe a filosofia clínica é uma escuta da diversidade, aprendendo a estrutura de pensamento do outro e se colocando do zero, renovando a teoria, renovando a terapêutica e a metodologia diante do singular. Se na teoria dizemos que cada um é único, a prática tem que ser rigorosamente filosófica. Então eu tenho que colocar a cada um, novamente, a tarefa de descobrir como ele é e não por uma teoria prévia. Dizendo isso, em rápidos comentários as colocações que foram, eu digo ao Yuri, num livro vermelho de Jung, uma obra
que já é encantadora pela capa, né? Jung era estético, ele acreditava de que na própria literatura o livro precisava ser um ser em conversação. Por isso, recheada de mitologias, recheada de pictografias, e se pudesse, na época de Jung, haver tablets, ele colocaria com música ou outras projeções. Bom, disse Jung que não há prostituta mais hipócrita que o intelecto quando substitui o coração. E é neste caminho da vivência afetiva que ele diz: o melhor trabalho político, social e espiritual que podemos fazer é parar de projetar nossas sombras nos outros. É um pouco disso entre a filogenia e a ontogenia, essa relação entre o que acontece com o indivíduo, aconteceria com a sociedade pelo inconsciente coletivo. Mas eu tenho que dizer que se eu acertei em cheio ao convidar o querido professor Jorge Antônio, pela sincronicidade na leitura de Jung, a vida me presenteou com o querido Jorge. Então, não houve uma autoria da escolha, houve um encontro de afinidades por leis incompreensíveis à razão. Mas, do pouco que entendo de Jung, e repito, não como um conhecedor, mas como um apaixonado leitor de algumas décadas, eu, como terapeuta em consultório, já percorro 15 anos de prática clínica, e, como a propósito do que nós conversamos ali antes, fazendo várias formações e estudando Jung, eu entendo que para Jung o problema do mundo é a tentativa de compensar nossa fragmentação quando somos individualistas. E aí usamos, se não conciliarmos dentro de nós os opostos, essa divisão vai ser feita fora de nós, entre times de futebol diferentes, religiões opostas e brigas lá fora. E essa violência lá fora é a incapacidade do concílio dos opostos dentro de nós. Se levarmos isso para a política, implicaria em que antes de eu fazer crítica no objeto do julgamento outro, colocar-me como sujeito da ação, socialmente, individualmente, na minha capacidade de dialogar com esse oposto, que basicamente eu diria assim: se eu quero fazer críticas, devo fazê-lo como a um irmão e não como a um inimigo. E assim, a mesma capacidade que eu me poria para criticar o outro, devo dar de coração aberto até as feridas, para que o outro a mim também me critique. Quem tem essa nobreza seria um homem como Mahatma Gandhi, como Siddhartha, o príncipe da tribo de Gautama, o Buda, ou como Cristo, ou como quaisquer outros que, num trabalho terapêutico, mudaram política e socialmente a história. Não sei se a resposta cabe, mas é um pouco disso. Com relação ao que Newton, o querido professor Newton, disse sobre a necessidade da morte do ego, eu penso que isso implicaria no seu oposto. Implicaria, ao tentar matar o ego, em acendê-lo como assassino. Eu acho que é importante nós destituirmos a crença no ego. O mundo moderno é um mundo centrado na ideia do eu. Eu, isto, eu, aquilo. Parece que o mundo inteiro e a infinitude das diversidades tem que ser convergida à opinião do que eu acho. O eu é a menor parte da própria vida. Pense a si mesmos. Quem é que inventou a própria língua? De quantos vocabulários, de quantos fonemas foi capaz de criar como original? Pense em quantas ideias conseguiu desenvolver, se não a partir de outras. A comida, todo o serviço social. Você nasceu no século XX ou século XXI, portanto, o que há de indivíduo separado? Você é indivíduo. O eu é a menor parte de todos nós. A crença de que o eu é o cidadão do mundo, sim, causa toda a falência da sociedade. Então, ir contra o eu é apenas um eu diante do espelho falando alto. Penso que nós poderíamos destituir o eu através de alguns exemplos em que o eu ainda é existente, só não é alimentado de vaidades, como, por exemplo, a compaixão.
penso que o cristianismo cumpriu esse nobre, dos mais lúcidos propósitos de, ao ajudar o outro, como quase um esquecimento de si mesmo, reconhecer-se diante do outro e não antes para com o outro. Querido Tadeu, eu deixo com o querido Jorge a ideia da discussão sobre as constelações familiares e como Jung poderia interpretar isso. E falando do Andreoli sobre a tal humildade de Jung, eu vi do próprio Jung em entrevistas em vídeo e também de vários em documentários que foram analisados e cuidados por Jung, uma característica bem comum, interessante, é que na suposta humildade ele conflitava gravemente, sem perdão, com todos. A maioria, se não todos que eu ouvi, aliás, que eu me lembro de todos, diziam: eu odiava Jung, era difícil, ô homem difícil de viver. Jung, então, não deixava barato, é como se o tempo de vida fosse resumido do deixo para depois, o laissez-faire, para o meu compromisso é agora. E agora eu não vou te isentar da tarefa de reconhecer o que precisa vencer, a si mesmo. Então era um homem que trazia grandes conflitos. E depois de plantado o germe do desconforto, vindo a semente a dar frutos, as pessoas procurando Jung diante das histórias, dos conflitos que ele causava, e dizia: Jung, agora eu estou com problemas e agora eu preciso da sua ajuda. Primeiro a recusa e agora o pedido de ajuda, quando Jung dizia assim, sempre: pois bem, agora eu vejo que nós temos problemas. E ele não se colocava como pai, mas como irmão, muito mais como amigo do que como autoridade. Então, ele não estava isento da relação com o outro. Jung sabia disso muito bem, o que Freud achava que era preciso esse afastamento na relação de tentativas de projeção, de transferência. Bom, não sei se isso cabe como resumo, mas eu agradeço a oportunidade de partilhar minhas ideias. Obrigado. Bom, eu vou transformar isso aqui numa salada de frutas. Tá? Primeira grande questão, o grande problema da gente estudar Jung no Brasil é que nós temos no Brasil hoje uma metodologia de análise, seja da psicologia ou da filosofia. Nós olhamos as coisas muito lineares, de uma forma muito mecânica. E se tinha uma questão que Jung questionava ao extremo, é esse mecanicismo. Então, quando falam da constelação familiar, é uma técnica interessante, nova, tá? Que vai trabalhar as figuras de projeção parental, pai, mãe, as relações fraternais, derivada do psicodrama, tem sua validade. Eu acho que toda técnica terapêutica tem a sua validade. Desde que você não acredite que isso vai salvar o mundo. Pode te ajudar, mas daí para resolver todos os problemas da humanidade, e lamentavelmente a nossa psicologia no Brasil faz demais isso. Eu sempre falo que tem os modismos terapêuticos. Aí vou inventar daqui a alguns anos a terapia do copo d'água na testa, sabe? O cara empina aqui, coloca. Sou um cara equilibrado que eu estou com um copo d'água na cabeça. Senhores, esqueçam isso. Eu formei em 94, eu vi nascer e morrer linhas terapêuticas. Primeiro foi lá em Ribeiro, lá com a, oh meu Deus do céu, como é que é o nome? Programação neurolinguística, que curava de tudo. As pessoas levitavam fazendo programação neurolinguística. Cadê o Léo Ribeiro? Tá? Ficou rico, mas também assim... Tá, hoje, alguém que se compromete a fazer palestra com ele está no sal. Depois veio a moda da terapias de vidas passadas também. O pessoal, todo ano aparece uma moda terapêutica. E eu não estou condenando, eu acho que essas terapias elas podem te ajudar pontualmente a resolver problemas pontuais da sua existência. Mas elas não vão fazer você, em momento algum, olhar para dentro de você. Porque não é fora. É dentro. E hoje a grande crise que eu vejo
Senhoras e senhores, eu trabalho das 7 da manhã, às vezes até 10 horas da noite atendendo. As pessoas querem milagre. Nós queremos um personagem que faça a nossa redenção. A menina com seus 19, 20 anos quer ser a mulher fatal, chegar na boate, arrasar, todos os homens ajoelhados, né? Vou viver 50 tons de cinza e vai. Né? Todo mundo tem uma ilusão que deifica, que acha que vai resolver os problemas da humanidade. Hoje a grande crise da humanidade ela está no agenciamento da persona como o centro da identidade, onde o seu papel social destitui a sua legítima identidade. Então, quando eu vejo o professor Milton falando, né, e que eu acho uma extrema propriedade, né, temos que matar o ego, aí eu venho com uma segunda questão filosófica: qual dos egos? O que eu sou ou o que eu acho que eu sou? Porque hoje as pessoas têm comprado, né, e aí eu entro no 6º ponto da discussão analítica, né, que rompe totalmente com o paradigma do mecanicismo, né, que é essa questão do imaginário. Porque as pessoas se identificam com papéis sociais de tal forma, a nossa ideologia é um recheio disso. Senhores, nós estamos numa crise gravíssima de ideologia, onde você não sabe mais o que é esquerda e o que é direita. Nesses últimos 8 anos, eu vi, tá, pessoas ligadas ao movimento ditas comunistas ou marxistas, a saber, nosso ministro, fazendo uma reforma florestal, dita latifundiária, legalizando o desmatamento no Brasil praticamente, reduzindo de uma forma drástica as zonas de preservação ambiental. E não bastasse isso, depois vem a nossa Copa do Mundo, né, onde as grandes empreiteiras agora envolvidas com o problema do petrolão, todas foram beneficiadas. O que é socialismo? O que é socialismo, senhoras e senhores? Como é que nós podemos legitimar hoje esses movimentos sociais que a gente está vendo acontecendo, onde o que a gente aprende como fundamentação filosófica, inclusive dentro do próprio movimento, acaba sendo destituído? Você não sabe mais o que é de esquerda, o que é de direita. E esse é o problema hoje, que não é político, é do nosso imaginário. Eu sou comunista, escrevo em jornal, às vezes quando eu falo isso publicamente, as pessoas ficam arrepiam. Olha, eu já fui chamado de coxinha, de empadinha, do que vocês quiserem. Por quê? Eu tenho questionado exatamente isso. O que é esse cara aqui diz que é militante? Militante de quê? De qual ideia? Sabe, às vezes você pega uma pessoa e questiona, vem cá, vamos discutir Marx? A pessoa não lê nada, mas ela veste a touquinha, porque, entende? Não existe um embasamento profundo dentro da ideologia correlacionado com a própria identidade do indivíduo. Está na moda ser metaleiro, vamos todo mundo vestir de preto e vamos balançar a cabeça, sabe? Eu estou brincando aqui com as coisas, os modismos. E nós somos seres mobilizados pelos modismos. Isso impera dentro da nossa sexualidade, dentro da filosofia política. Por isso que eu até brinquei. Hoje o que eu mais vejo dentro da nossa política são ser voltados de plantão. Aí quando você questiona, maravilha, embasa para mim, dentro da ideologia que você está apregoando, vamos colocar assim, o movimento que você tem feito dentro da sua existência. Bom, se eu sou socialista, eu vou trabalhar num sentido de distribuição de renda. Nós estamos vivendo isso? Então, a grande crise do ser humano hoje, ela não é por causa dessa ou daquela técnica terapêutica. É porque hoje o ser humano perdeu a própria identidade.
Existe um sociólogo da atualidade que eu gosto muito do trabalho dele, Zygmunt Bauman. Né? No Modernidade Líquida ele fala do mercado das identidades. Isso é de uma crise gravíssima, porque você simplesmente vai no supermercado e compra uma identidade. E qual delas nós podemos? Só para conversar com vocês e um adentro, nós teremos no dia 28 de junho um café filosófico sobre a obra de Bauman. Bauman e a modernidade líquida, o amor diluído em fragilidades de açúcar. Teremos um professor, mestre e doutor em filosofia e sociologia e mestre em Tai Chi Chuan, que vai estar falando conosco. Perdão, querido. Muito bom. E já deixa aqui a provocação para ele. Porque esse é um problema da nossa atualidade e que, inclusive, esse sociólogo traz muito bem. Qual a identidade atual que vale a pena? Né? Como nós vamos gerenciar isso? Então, e trazendo a discussão, né, dentro dessa linha de raciocínio, Jung, quando ele vai falar de sincronicidade, vai puxar, inclusive, a ciência, junto com outros cientistas, como Linus Pauling, o próprio Einstein, para uma teoria da relatividade, e joga isso dentro da psiquiatria. E aqui onde eu chamo a atenção de vocês, ele não está propondo uma metodologia de atuação que vai reduzir o ser humano a esse ou aquele tipo psicológico. Pelo contrário, o Jung acaba abrindo um caminho para você olhar a sua grande identidade como única. Eu não sigo simplesmente Jung. Eu gosto muito de alguém, eu sempre falo que na história da psicologia nós temos 3 grandes autores. O primeiro deles foi o Freud, que tem toda a sua contribuição com a história da psicanálise. O Jung, que potencializa o que o Freud fez, a terceira potência. Ele pega toda a obra do Freud e multiplica ela. E para fechar esse ciclo, né, nós tivemos aqui, que faleceu há 2 anos atrás, um terceiro grande autor que eu convido todo mundo a ler, James Hillman, né, que abre a discussão de uma psicologia dos dons, ampliando a discussão do que seria o fenômeno da individuação. Por quê? Nós somos seres históricos, que tem um começo, meio e fim. Cada um de nós que estão aqui tem um dom. Não dá para linearizar e colocar todo mundo como sendo possível líder, ou todo mundo que for aprender guitarra vai aprender a tocar guitarra. Não é assim. Não funciona. Tem gente que faz aula de guitarra a vida inteira e não consegue tocar. Parabéns para você. Tá? Tem muita gente que eu dou aula em faculdade, o cara faz psicologia, estuda, lê tudo, é um péssimo terapeuta. Tem gente aí que passa a vida inteira gostando de futebol, tenta jogar, mas não está no dom dele. Não pertence à educação esse processo, vai além. Assim como eu conheço gente que nunca fez aula de música, você dá para ele uma bateria, o cara arrebenta, que você fala assim, meu Deus do céu, o que é isso? Nós somos regidos por dons. E é meio que inato. Tudo bem que depois do dom você tem que ter o trabalho, a disciplina, as várias outras colocações. E lamentavelmente, aqui eu vou retornar às questões que são colocadas. Hoje o ser humano ele é extremamente poderoso, arrogante. Eu vejo isso em consultório. Tá? Eu vejo isso no sofrimento humano. Isso está na nossa política. Tá? O ser humano acha que manda em Deus. Aliás, nas igrejas hoje eu tenho certeza que Deus é surdo, porque é uma gritaria, sabe? Deus, eu te ordeno. Quem sou eu para mandar em Deus? Isso é heresia. Deus, eu te ordeno. As pessoas, sabe, falta extrema humildade. Eu vejo isso na sexualidade humana hoje.
todo mundo quer ter 50 mil orgasmos aí, ninguém sofre de impotência, ninguém tem enxaqueca, ninguém tem dor de cabeça. Tá? Exatamente, ninguém peida, né? Vamos falar assim. Tá? Todo mundo é cheirosinho, bonito. E as pessoas têm perdido a leveza. Senhoras e senhores, isso é de uma gravidade extrema. A simplicidade da vida humana está em crise. É tudo tão sofisticado, tudo tão... Eu vejo isso nas nossas crianças. Criança não brinca mais. Tá? Elas têm um iPad, para que vai brincar? Vamos, né? Então, só concretizando aqui essa linha de raciocínio, né? E fechando com aquele sexto ponto que eu tinha iniciado, o Jung abre a discussão sobre o imaginário, que é esse ponto da grande subjetividade humana. E que hoje, senhores, a USP trabalha com uma linha de pesquisa muito grande em cima disso. A UNB está trabalhando muito forte em cima disso e todos os grandes centros de pesquisa do planeta Terra têm trabalhado em cima disso. Porque hoje, mesmo a discussão sobre ideologia, ela vai ser recheada pela questão do imaginário. Porque vai falar das nossas crenças, vai falar da formação como a construção dos discursos acontece, e vai falar de coisas que elas vêm de uma forma tão subjetiva que não dá para colocar numa linha reta. Então eu peço muita cautela a vocês. Não leiam Jung de uma forma positivista. As grandes críticas e as grandes falhas que eu vejo metodológicas, né, da própria leitura da obra do Jung, elas derivam disso. É o racionalista, né? Vamos colocar, o materialista, sabe, pegando frases de uma obra extremamente densa, vai lá, pega aquela frase, eu achei defeito na obra, né? Questões? Um de cada vez, senão dá briga. Por favor, ao microfone. Quem mais queira, por favor, que se dirija também aqui ao microfone. Boa noite. Boa noite. Sou Wagner, sou estudante de filosofia da Universidade Federal de Goiás e o meu questionamento essa noite é a respeito de algo que eu vivi recentemente, mas sinceramente há quase um ano. Eu perdi um colega, um amigo na verdade, e um sujeito que veio do interior de Minas Gerais e veio em busca de uma oportunidade da realização de um sonho, veio cursar ciências aeronáuticas, né, aqui em Goiás, como bolsista de um programa do governo federal. Só que eu percebia que ele rejeitava muito a sua cultura, né, ele detestava mesmo o lugar de onde ele tinha vindo, as suas origens culturais. E nesse desencontro, já que estamos falando de crise de identidade, eu via nele essa crise muito perceptível. E ele buscou, porque partindo do ponto de vista que não acredito num estado de neutralidade humana, ele buscou uma identidade para suprir aquilo que ele havia perdido em uma outra localidade e acabou não se encontrando, não se identificando com toda a situação. E o que ocorreu foi que há quase um ano ele saltou do 16º andar de um edifício em construção e perdi um grande amigo. A minha pergunta é relacionada às contribuições, né, filosóficas e no mundo da psicologia de Jung em relação ao suicídio e também associando a história de vida de Ian Curtis, o líder da banda Joy Division, né, que também, assim como meu colega, aos 23 anos de idade, também cometeu suicídio. Então a minha questão é relacionada ao suicídio diretamente. Obrigado. Querido Wagner, obrigado. O professor Jorge já volta e é uma questão bem técnica. Como Jung encara o suicídio, eu deixarei para ele. Querido
Professor Newton, psicólogo, por favor. Grato. Obrigado. A questão que eu falei de morte do Hélio, na verdade, é uma desidentificação do papel do sofredor. Né? Perfeito. Então é assim também o suicídio também. O suicídio está tão identificado ao papel, a autoimagem dele, e que nós pedimos a pessoa então deixe morrer, suicida. A pessoa tentou um suicídio, por exemplo, com pulando de cortando, tomando um remédio. Nós pedimos para a pessoa entrar naquela jornada, tentar dizer que não deu certo. Não vai ser socorrido. Então vai morrer de sofredor, entende? É uma desidentificação do papel, pode ser feito de organização ativa ou com gestalterapia. Então, na verdade, quando eu digo de morte, eu estou falando de desidentificação do papel do sofredor. Todos nós temos muitos ecos, né? E se trata de você desidentificar do sofredor. Entender isso, porque... Eu agradeço, querido. E eu concordo, é bem isso que eu quis dizer, com variantes, naturalmente. Gosto da palavra desapego, né, tão utilizada nas histórias espiritualistas do ego. Na verdade, a psicologia transpessoal resgata todas as tradições religiosas, né, no que há de sagrado, sublime. Isso. É isso, querido. Obrigado, gente. Muito obrigado, querido. Enquanto o querido professor aqui já se acomoda, não sei se eu deixei claro a minha observação com relação aos erros de Jung. Eu o coloco enquanto papel da força humana de haver acertado. Ou seja, o erro nasce junto com o acerto, inseparavelmente. De que maneira? Uma verdade posta é uma verdade limitada. Na medida em que esta verdade se torna universal, ela substitui o diálogo para a imposição. Valores universais são aqueles que, ainda que a discussão se dê fraternalmente, permanecem impostos como postulados, como óbvios ou autoevidentes. E estas verdades autoevidentes é que eu creio não podem subsistir na clínica, em um resumo bem didático. Se eu me encontro, eu sou espiritualista, pessoalmente, estou tranquilo quanto Sócrates, não sei se no momento da minha morte, com relação às emoções, mas idealmente é muito claro para mim, existia antes e existirei para depois do meu corpo. Sócrates ficou tão tranquilo quando lhe deram cicuta, que no desespero dos seus discípulos ele diz: mas vocês não entenderam nada do que eu falei até agora? Tranquilo, quem for justo tem um caminho depois também tranquilo para os justos. Então bebeu como quem toma Coca-Cola e foi feliz para casa. Creio tranquilamente nisso. No entanto, imagino que morrer seja algo um pouco doloroso, nada mais do que um trauma no qual se refaz depois da morte. Porém, a questão é, se eu me encontro diante de uma pessoa completamente materialista e sem nenhuma convicção nem em Deus ou sei lá, qualquer outra coisa, eu tenho que respeitá-la com tanto rigor, com tanta força, que eu não vou nem supor idealmente que eu sou melhor ou mais verdadeiro do que ele, ainda que eu tenha essa verdade para mim, e ainda que para mim isto seja em relação ao outro. Mas na relação do diálogo, na relação terapêutica, o materialismo, ou chamemos assim, o espiritualismo, são igualmente defensáveis, quando não pretende nem a filosofia a verdade absoluta, nem a terapia a cura. Devemos antes uma relação do diálogo e um profundo cuidar, em que as verdades são substituídas pela escuta. Querido Wagner, o Wagner perguntou sobre como o suicídio é encarado por Jung. Bom, vamos lá. Wagner, eu vou falar de uma questão. O próprio Jung, ele tem poucos escritos sobre a questão do suicídio.
Dentro da obra dele, você vai listando, logicamente, como qualquer psiquiatra, você vai lidando com pacientes com depressão. Isso é natural de quem escolhe essa profissão. Eu tenho trabalhado com isso tem 20 anos, Wagner, diariamente. E todo paciente, né, com depressão, ele tem um potencial à chama do suicídio. O paciente que é dependente químico, alguns esquizofrênicos cometem suicídio. Paciente com transtorno bipolar é muito comum a tendência suicida, principalmente quando ele vira daquela fase maníaca e na sequência ele entra numa depressão. É um salto. Tá? Você está todo eufórico, todo alegre, dançando em cima do ônibus, vamos colocar assim, de repente você cai, vira. Então, dentro da saúde mental, isso é rotina. A gente que atua nessa área, infelizmente. E, graças a Deus, nesses 20 anos de profissão, hoje eu perdi um paciente que estivesse em tratamento. Já teve alguns casos de paciente que tinha iniciado o tratamento, abandonou a terapia, e aí 1 ano, 2 anos depois, a gente, infelizmente, sabe essa questão. Mas aí eu gosto de questionar, e dentro da metodologia analítica, isso tem um nome técnico, chama-se ampliação. O que é o suicídio? Porque hoje eu conheço muitas moças que estão entrando numa boate com essa tendência. Quando ela retira dela própria a graça, a beleza, a alegria, vestindo um personagem. Do que eu estou falando? Tem tanta gente que anula a própria essência de tal forma que ela está se matando aos poucos e não percebe. Através da alienação, da futilidade, das exigências que a vida impõe enquanto mercado de consumo, porque aos 8 anos ela tem que encontrar o grande amor da vida dela, aos 20 anos ela tem que casar, aos 22 procriar. São os scripts da vida. Tá? E a proporção que o ser humano vem banalizando a própria essência, anegando, frente ao mercado de consumo, e aí a gente volta para o materialismo. Tá? Quanto mais fútil essa pessoa for, maior a tendência dela de estar se matando. Porque existe a forma de suicídio voluntário e a involuntária. Muitos desses artistas, se você for perceber, ele chega num ponto que a vida dele está tão sem graça que ele não tem mais o que fazer da vida. Porque muitas vezes o que ele está berrando no palco e falando, eu odeio isso, no status quo, no cotidiano dele, ele retroalimenta isso. Eu tive, semana passada, eu fui assistir um documentário da Cássia Eller, não sei se alguém aqui teve a satisfação de assistir. Eu achei aquilo ali, eu acho que todo mundo tinha que assistir aquilo ali. Porque ela cantava aqui, ó. Ela era essência. Tanto é que foi uma das maiores cantoras que a gente teve nos últimos anos. Só que a dificuldade com a socialização, com lidar com as incoerências do ser humano, isso trouxe para a própria pessoa muito sofrimento. E esse que é o processo que você citou do seu amigo, infelizmente, eu vejo isso direto. Infelizmente eu vejo isso direto. Quando, por exemplo, aqui em Goiás isso é muito comum, o cara tem vocação para tocar violão e me passa num maldito concurso público para virar burocrata. Batedora oficial de carimbo, conhece? E depois, num prazo de 2, 3 anos, desenvolve LER. Que ele fica lá retroalimentando aquele ódio. Então, eu sempre falo que a escola analítica, ela nos convida a não olhar simplesmente o fato dessa forma mecânica. Porque, infelizmente, na nossa sociedade, hoje, essa segmentação da morte pela alienação está muito comum.
Não é à toa que hoje no planeta Terra nós temos 350 milhões de pessoas com depressão. É o nosso materialismo, é o nosso consumismo, é a ruptura com a perda de identidade, é a religiosidade que hoje é um elemento de troca mercantil. Né? Eu pago o dízimo, eu estou salvo. Tá? Eu compro o terreno no céu. Né? Aceitei a Deus, eu estou perdoado de todos os meus pecados. E a genuína salvação não passa por aí. O fenômeno é muito mais simples. Nós temos uma participante que gostaria de colocar. Peço perdão pelo tempo, nós temos mais muito tempo, mas queremos ouvi-la, por gentileza. Seu nome? Boa noite, meu nome é Cibele. Obrigado, Cibele. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor São Jorge. Dentro da clínica psiquiátrica, onde não é possível, onde não se tem abertura, você trabalhar com o paciente com a arte, igual a nossa Nízida Silveira fez muito com os pacientes. Dentro da perspectiva junguiana, é possível ajudar esse paciente nesse cenário da clínica psiquiátrica que não tem essa abertura? Eu consigo ajudar? Como que eu consigo ajudar esse paciente? Muito obrigado, querida. Dona Cibele, essa clínica hoje está falida. Preciso falar mais alguma coisa? Hoje o mercado, dentro da área da saúde mental, ele quer respostas. Não basta medicalizar, a medicação é muito importante, mas a gente tem que resgatar esses pacientes de uma forma integral. A metodologia hoje, preconizada pela Organização Mundial de Saúde, pela nossa Anvisa, pelo Ministério da Saúde, é um tratamento que integre a parte psiquiátrica, medicação, um serviço genuíno de psicologia, tá? E um trabalho de arte-terapia ou terapia ocupacional laboral para ajudar esse paciente a funcionar. As clínicas que não têm seguido esse protocolo têm sido descredenciadas do SUS, tá? Têm tido uma série de problemas embates aí porque não geram resultado. Hoje em dia eu estou muito contente com o que vem acontecendo, Cibele, porque, né, eu tenho hoje, só para vocês terem uma ideia, converso com vários psiquiatras. Os mais abertos têm trabalhado sim numa visão de diálogo. Hoje eu falo assim, eu colaboro, né, trato, tenho 12 psiquiatras que eu indico, me encaminham pacientes. Então tem abertura sim. Logicamente que nós temos aqui aquele tiozinho que está com 70 anos, que estudou na época do onça, que nunca leu porra nenhuma, além das coisas mais técnicas do que ele fazia, e que não atualizou. Mas eu falo que é uma questão de mercado. Tá? Embora existam alguns profissionais que ainda têm resistência, está tendo muita abertura. E essa abertura ela vem por um fenômeno que chama-se resultado. E só para terminar de fechar a conversa nesse sentido, Cibele, está para sair agora nesse ano, tá? Eles estão segurando isso aí mais do que qualquer coisa, o filme da Nízida Silveira, que provou por A mais B, para todo mundo que queria ver, esse outro lado. A Nízida Silveira não virou um mito, um fenômeno dentro da área de saúde à toa, não está virando um filme à toa, não. Seu reconhecimento social no Rio de Janeiro, ele é mito. De alguém que fez a diferença, tratando o paciente psiquiátrico com humanidade, com carinho. Quantas vezes lá no hospital, eu ficava assim, ela com a gente que era da equipe, ela era brava, baixinha, retada, que ela chegava chutando balde, né? Com os pacientes, ela punha no colo, beijava. Uma vez eu vi uma cena de uma moça que estava chorando, e não foi, na época eu enxergava, né? Isso me deixou assim, cara. Eu falei, cara, o que é isso? A paciente em desespero, ela foi lá, abraçou e beijou a paciente. Deu colo. É uma cena que eu não esqueci o resto da minha vida. Tá? A humanidade de acolher quem está desesperado.
Tanto é que os pacientes lá no Rio, mexia com a Anísio da Silveira para você ver o que acontecia. Descia o hospital inteiro para te quebrar num couro. Não tinha acordo não. Sabe? Era muito interessante a gratidão e o reconhecimento dos pacientes. E eu estou falando de pessoas que tinham às vezes 30, 40 anos internados dentro de um sanatório. Pessoas que às vezes não tinham a consciência como nós, mas que reconheciam esse movimento de respeito ao outro. Então, Sibeli, eu falo, essa psiquiatria que você falou, reducionista, cartesiana, focada só na... Sabe, está falida. Meu Deus, que café maravilhoso. Sem querer concluir, mas abrindo para novos encontros, eu havia me esquecido da epígrafe do pensamento de Blaise Pascal, da sua obra Pensamentos, que se tornou mundialmente conhecida. E ao final, vale recuperar o início, que sempre foi a minha pessoal intenção, meu empreendimento vital, de que assim nosso café filosófico se tornasse. Não um debate ácido para destruir outros ou a brilhantar a vaidade personalística de qualquer um, mas sim repetir como faço dentro de mim e como conheço, e conheço porque sinto a obra do trabalho desse tão nobre e tão grande terapeuta e amigo, nosso querido professor, que tanto aqui nos presenteou. Diz Blaise Pascal que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Do que eu não sei, meu coração oferta generosamente, com gratidão. Muito obrigado a vocês pelo café de hoje. E convido o nosso querido Jorge para as suas palavras, não as últimas, apenas as finais do momento. Quero agradecer a essa casa Bolshoi, quero agradecer ao professor Will pelo convite, por estar trazendo a gente aqui. Isso são apenas reflexões. Infelizmente, trazer uma obra tão vasta aqui para essa discussão, a gente precisaria de mais 40 episódios. Nós temos hoje, isso eu queria deixar aqui para finalizar, a gente tem um serviço de atendimento para a comunidade carente, que eu acho que não basta ajudar o outro, nós temos que olhar as pessoas que realmente estão precisando. E deixar, nós temos aí o nosso site, o Instituto Olhos da Maçã, lá tem tem vários artigos, tem... Seu telefone, querido, deixa o seu telefone também. É o 3204-2565. Para quem quiser vir aqui no final, depois a gente tem cartão. Prefixo 62, porque vai para o YouTube. Vai que alguém do Amazonas quer fazer terapia com você. 62-3204-2565. 62-3204-2565. O site é www.olhosalma.com.br. Lá tem mais de 1000 artigos publicados. E sempre deixar aqui com um ponto de vista que eu acho que é importante, eu queria encerrar com isso. Eu acho que nenhum de nós fez o suficiente ainda para ter um mundo melhor. Eu acho que hoje todos nós reclamamos muito e agimos muito pouco. Então quero deixar aqui, encerrando esse café filosófico, questionando vocês. Você tem feito sua parte? Obrigado, gente. Boa noite a todos. Muito obrigado. Grato a vocês. Até a próxima.